Bom dia, pessoal. Ótimo estar com vocês. Celestino, muito obrigado por nos receber essa organização fantástica da equipe. Diamante, como sempre, trazendo o melhor do mercado imobiliário. Nós somos apaixonados pelo mercado imobiliário. E eu descobri, gente, que eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário porque quando surgiu a palavra capivara, eu não pensei no bicho, eu pensei na ficha do cliente. É claro que isso era o tema mais paulista, mas enfim. E hoje a gente traz 3 grandes empresários. Eu acompanho particularmente o João Vanderlei há mais de 20 anos, né, gente? E eles são fonte de inspiração para mim, eu acho. Por tudo das dificuldades que o setor tem, eles continuam aqui com a gente no painel. Né? Agora com os representantes da segunda geração, Joãozinho, junto com o João Pai, a Thaisa que está por aqui também, junto com o Vanderlei. Eu acho que isso mostra como a empresa está olhando, como as empresas estão olhando para o futuro, né? E conseguiram formar profissionais tão bons, ou até às vezes até melhores, né, Vanderlei? A gente quer que seja melhor, né? Para a empresa ter perenidade, acho que isso é um ponto super importante, né? Empresas muito diferentes, de regiões diferentes. O André do Espírito Santo, representando a geração mais nova, né, trabalhando no mundo do luxo. Vanderlei em Manaus, Belém, no Brasil inteiro, na verdade em Fortaleza, principalmente. Então eu acho que antes de a gente passar para as perguntas, seria legal, João, você falar um pouquinho, conta um pouquinho da Diagonal. Acabou de lançar a Diagonal Inc. Vanderlei quase que não chega, porque ele foi receber o prêmio ontem pela Morar Mais, como a maior empresa do Norte. Né? Então, e o André também queria que também você falasse um pouquinho da Vivita, né? Do seu foco no alto padrão, e a gente vai falar bastante sobre as diferenças e sobre as similaridades de cada empresa. Né? Então, João, fala um pouquinho só como que a Diagonal dá um Twitter aí pra gente. Bom dia, pessoal. Cumprimentar o Celestino, Guilherme Diamante, meu amigo da Diana aqui pela sua belíssima intervenção em todos esses painéis. Os amigos aí, Vanderlei e André, obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui e trazer aqui para o mercado de Brasília algumas insights que possam vir a contribuir com o mercado. Essa troca sempre é uma coisa bacana, porque a gente não só traz as nossas experiências, mas nesse momento aí que a gente se relaciona, a gente consegue também muitas oportunidades de sites, de experiências que a gente leva também para as nossas empresas. Diagonal é uma empresa que esse ano faz 45 anos, eu sou sócio fundador. Eu comecei sempre com toda empresa pelo começo, fazendo obras pequenas, fazendo pequenas intervenções, reformas, retrofits, tudo isso que a gente sabe de que é uma empresa pequena. Então, a empresa, ao longo desses anos, a gente se especializou no altíssimo padrão. A empresa hoje ela é referência no Ceará por prédios icônicos. Nós temos hoje aí praticamente todas as obras icônicas de Fortaleza. Depois do novo gabarito da cidade, do plano diretor, a cidade passou a ter edifícios de 50, 55 andares. Hoje a gente tem 6 obras dessas em andamento. São obras assim, desafiadoras. E ao longo de toda essa história a gente enxergou que precisaria não só ter aí continuar no segmento de alto padrão, mas viu a oportunidade também de entrarmos e ter no outro braço do segmento econômico. E daí a gente, em 2016, a gente fundou uma empresa chamada Vita. E essa empresa, ela entrou no segmento somente de Minha Casa Minha Vida também. No início foi um grande desafio, porque a gente trabalhava com 2 operações distintas. Tivemos aí o apoio e a parceria, e a gente tem a minha gratidão aqui pela Direcional, aqui alguns amigos estão lá, da Direcional. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Dr. Ricardo, pelo
Ricardinho e todos os colaboradores da Direcional, porque foram as pessoas com quem eles entraram no Ceará com uma parceria conosco, e daí a gente aprendeu a fazer e tem desenvolvido, está aprendendo na verdade. O Guilherme Diamante também foi um grande responsável por esse crescimento da empresa. A empresa hoje, em 10 anos, ela já atingiu um volume razoável, já praticamente domina o mercado de Fortaleza no segmento econômico. Então, isso é um pouco do grupo. E agora, mais recente, a gente lançou uma marca intermediária, também para trabalhar no segmento de médio padrão, um pouco mais ligada para a área da venda, com os acabamentos melhores e tudo, mas é uma faixa de renda e uma faixa de produto que vai até R$600 mil. Então são 3 marcas, e eu tenho aí já o meu filho já à frente do grupo, já com um processo de sucessão, já subiu a vice-presidência, mas a gente ainda continua atuando firme e forte. Sempre, né? E pilotando avião por aí. Com pilotos de avião também. Ah, tá bem. André, quando a gente fez o nosso primeiro papo, e eu conheço um pouquinho mais da Mivita sobre a qualidade dos seus projetos, né? Eu acho que você atua num segmento um pouco até diferente, né? Você não está no segmento econômico, como o João atua parte do trabalho dele, o Vitória, mas conta um pouquinho da Mivita, enfim, da sua trajetória. Perfeito. Primeiro, obrigado, é um prazer estar com o Marcelo, agradecer demais o Celestino. Para nós, em tanto pouco tempo de empresa, a gente completou 10 anos como empresa no passado, como corporadora 7. Me coloco quase como na posição do Joãozinho, filho do João, só está um pouquinho mais novo que ele. Comecei a empresa do zero, como empreiteiro. Não tinha recurso para nada, e a história de sempre construir obra para administração pequena, e a gente foi modulando um negócio. Hoje, com 10 para 11 anos, a gente está atingindo a liderança de mercado no Espírito Santo, Vitória e Vila Velha. A gente tem alguns pilares, eu trouxe até uma apresentação que é até difícil a gente olhar para trás, porque às vezes muitas coisas no início são instintivas. E hoje o nosso grande foco realmente a gente entendeu que é vender desejo, focar muito na experiência do cliente. Eu brinco que nosso trabalho lá, o trabalho da empresa é quase que antropológico. Olhar para fora da Mivita e olhar mais para o cliente. E eu acho que os números, os resultados estão tangibilizando isso. E para mim aqui é uma alegria imensa. Eu brinquei com o Valderlei e com o João, que eu estou igual um esponja do lado deles, porque é o que eu me espelho para frente, o exemplo deles de mentalidade. Um pouco que eu pude conversar com eles é um pouco que a Mivita traz lá, porque Vitória e Vila Velha são mercados, acho que vocês veem de vez em quando, são os maiores preços de metro quadrado médio do Brasil. Então isso acarreta em uma série de coisas. Primeira delas, a dificuldade de comprar área. Então quando você está começando, você não consegue comprar área. E um pouco que eu vi da mentalidade, por exemplo, do João, o cara não reclamava, vamos fazer, acho que nos trouxe até aqui nesses 10 anos. Enfim, acho que a gente vai trazer uma visão um pouco diferente. Meu papel aqui é trazer mais a visão de uma empresa jovem que está conseguindo atingir a liderança de um mercado não tão grande, pequeno, com suas peculiaridades. Como que a gente fez isso? Muito legal. Bem, bom dia mais uma vez, Tatiana, João, André. Eu quero também dar meu bom dia para o Diamante, o Celestino, a querida bacana, e falar da minha alegria em encontrar aqui velhos amigos, falando de empresa antiga. Zé Wilson, o amigo filho do mercado, que a gente atuou assim, bastante na CEBIC, em defesa do nosso mercado. O Adalberto Balagão, meu amigo, que também
participou muito no Conselho de Curador, substituindo a Henriqueta em algum momento, né, lugar. O Paulo Muniz, nosso colega também, enfim. Vejo aqui pessoas, uma plateia muito qualificada, e eu acho que antes da gente apresentar ou tentar dividir com eles a experiência, a gente também vai ganhar uma experiência. Então, eu acho que esse é o objetivo desse nosso painel. E antes de tudo, também queria elogiar o style do Confusa, que eu vou até copiar do próximo. Não tem meio, não tem bem atual, enfim. Vou copiar, tá? O evento é de moda também, gente. Está lançando moda. Está vendo, Guilherme? Pois bem, então, o nosso começo é diferente da maioria das empresas que começam do nada. Né? Então, a gente acaba dando muito ponto de faca, acerta, cai, levanta. Mas o certo é que, na medida que a gente vai avançando, quando você tem muita determinação, a gente acaba avançando e criando referências, né, junto aos nossos empregados e às pessoas. Na verdade, a gente não faz muita coisa. A gente é ajudado pela nossa equipe, pelas pessoas que compõem a nossa empresa. Eu acho que isso aqui é importante. Então, a gente tem essa trajetória aí já longa, mas a gente começou também nesse processo de fazendo empreendimentos. Era tudo diferente, né, João? Era tudo diferente do empreendimento. Não tinha financiamento muito pequeno, né, para a produção, enfim. E aí a gente conseguiu fazer, fizemos junto a algumas associações, o João também fez a associação, com empresas que um deu certo, outro nem tanto, e o Dadinho sabe muito bem do que eu estou falando, mas o certo é que a gente colocou uma empresa na capital, que é uma empresa de médio e alto padrão, apesar de no Amazonas ser a região norte, é uma região de renda baixa e tem nichos só da população que compra, que adquire, obviamente tem, mas é muito pouco, é muito pequeno, né, o nicho de população de alto padrão. Então nós criamos uma empresa em 2015, a Norac fez 11 anos esse ano, que atua no segmento específico de segmento econômico, de casa de vida. Essa empresa que o Daniel acabou de mencionar, nós recebemos ontem o prêmio da maior empresa de construção e comparação do norte do Brasil, que é um motivo de orgulho para a gente, mas também vocês sabem perfeitamente que é muito trabalho. Não tem a menor dúvida. A luta é diária. É impressionante como a gente, seja na compra de terreno, no novo negócio, seja para aprovação, seja para montar equipe de venda, seja, enfim, é realmente uma coisa desafiadora. Então, todos que estão nessa sala sabem da dificuldade, todos aqui são vencedores. Nós temos também uma operação em São Paulo, que nós fizemos há 7 anos, junto com uma empresa de alto padrão, meu amigo Antônio Cetim, muito boa empresa de altíssimo padrão, excelente, da quem conhece, amigo pessoal do Antônio. E essa empresa, esse ano, ela vem já também não é operacionada por acaso, mas a gente está com uma operação muito bacana. Esse ano a gente deve lançar entre 1,5 milhão, 1,2 milhão, e o ano que vem provavelmente muito mais do que isso. Então, muita luta, muito trabalho, mas a gente está caminhando. Eu estava ontem, vou falar mais rapidamente um pouquinho aqui, só para ilustrar.
Eu estava ontem num evento da Caixa, durante o dia, muito legal, esse evento da Caixa, para empresas do segmento mínimo, e tem muita novidade da Caixa vindo por aí. Só que eu tinha lá 50 e poucos empresários, foram as 50 maiores empresas do Rio. O João não estava lá, porque ele já fatura mais de 1 bi. Era para empresas que faturam de 50 milhões a 1 bi. Aí eu perguntei pelo João e ele disse que realmente ele está faturando muito mais do que 1 bi quando ele estava lá. Eu me estranhei e senti sua falta. Mas, de qualquer forma, o que eu senti lá? Eu era o mais velho da turma lá. Mas eu era mais velho, mas ao mesmo tempo eu fiquei alegre, muito satisfeito. Por quê? Porque caiu uma ficha de eu estar acompanhando na altura do campeonato a turma toda, né, que está lá. E aí eu percebi uma coisa: a gente com experiência e o auxílio da inteligência artificial é um reset. A gente vai começar tudo de novo. E eu acho que isso vai fazer com que a gente vá muito mais longe, não é, não, João? Obrigado. Muito bom, Paulo. Você está dizendo que o estilo, né? Eu não sei se foi brifado, porque eu fui brifado que era para vir do estilo jovem, tanto é que eu vim aqui combinando com o meu amigo André, do estilo, né? Então eu fui brifado pelo cerimonial que era para vir aqui dar um estilo. Mas eu quase fui lá tirar minha meia para ficar igual a você. É para que você se entenda. Meia tá. Bom, muito bom, Vanderlei. Agora, ouvindo vocês falarem, a gente vê que tem semelhanças incríveis. Né? Você começou reformando, o Vanderlei, eu conheço a história dele de moleque, uma história muito difícil, né, Vanderlei? Ele, o irmão dele, enfim. E o próprio André também, você foi empreiteiro com a reforminha, então aí hoje brilhando nas suas empresas. Então isso é muito inspirador para todo mundo, que ao longo do tempo, nosso setor não é fácil, né? Desistir do discípulo também, por exemplo. Vocês dois aí representando, jogando o jogo ainda, né? Junto com os novos. Indo para um ponto mais, vamos dizer, fundamental, vamos dizer, da incorporação. Vamos falar um pouco de funding, né? Como é que vocês estão vendo a estrutura? Nosso setor é capital intensivo, né? A gente tem cenários de taxa de juros super elevada, né? Então, conta um pouquinho, João, como é que você vê aí a estrutura de funding para hoje e para os próximos anos, né? Você tem o Minha Casa Minha Vida, obviamente, ligado à taxa, ao associativo, você tem o altíssimo padrão, depois acho que o André pode falar um pouquinho, que está no alto padrão e depois ele complementa. Vamos falar um pouquinho de funding. Bom, eu trocando aqui algumas ideias com o Paulo Henrique, e se a gente fosse falar, como a gente tem um pouco mais de experiência, né, com o Paulo Henrique pelo tempo, a gente iria passar aqui nesse painel de horas e horas falando das nossas dificuldades, falando das nossos acertos e nossas dificuldades. Mas assim, é muito legal e a nossa história é muito parecida, né? E termina que as experiências são semelhantes. Mas assim, hoje o Brasil é um país que tem as suas dificuldades de funding, não só, principalmente pela a sua instabilidade financeira, no sentido de você ter uma Selic que subiu muito nesses últimos anos. Então isso é um fator complicador, porque o dinheiro fica caro, a operação, como você falou, ela requer um valor muito intensivo. No nosso caso, a gente tem duas formas de financiamento. Nós temos uma forma no alto padrão, a gente tem algumas operações de financiamento que a gente trabalha com recurso próprio e outras operações dentro do alto padrão a gente trabalha com a obra a preço de custo, porque essas obras a preço de custo elas são obras autofinanciadas e permite que você possa fazer projetos especiais. Então isso a Diagonal ela se especializou nisso no Nordeste. É uma operação que permite você fazer uma engenharia bem forte, ter uma engenharia. Isso traz
permite você ter bons terrenos. A gente junta muito esse modelo associativo de comprar terreno em grupo e fazer essas operações com investidores locais e desenvolvendo projetos à obra a preço de custo. Esse foi o DNA e é o que acontece na maioria das vezes nos nossos grandes projetos. Do segmento econômico, a forma de financiar não é diferente das demais empresas. Você tem Caixa Econômica, que é o principal parceiro financeiro, você tem alguns investidores locais também entram também na parte de compra de terreno, formando a permuta financeira. A operação do segmento econômico ela tem que passar pela equação do segmento de permuta financeira. Não dá para você botar capital na cabeça do empreendimento por conta das taxas. E também você, para determinadas operações, antes da Caixa entrar, você tem algumas empresas, algumas financeiras, você tem parceiros que têm fundos imobiliários que entram também fazendo esse suporte até a entrada da Caixa. Então a gente tem algumas alternativas de parceiros e de empresas financeiras que entram conosco nos empreendimentos e também 100% Caixa Econômica. Então o modelo termina que todos nós são muito semelhantes os modelos financeiros do Brasil e das empresas. Cada um tem uma particularidade, mas eu vejo que são modelos muito semelhantes. Muito legal. A gente vai ver também em São Paulo esse modelo do Family and Friends, né? Não para terrenos, os terrenos ficaram muito caros. Um terreno no Jardins em São Paulo hoje falam de 70 mil reais por metro. Quer dizer, um terreno de 1.000 metros. Mais de 70? 70, né? Então, assim, fica muito difícil ter capital próprio. Mais autônomo ainda. Então, é muita grana. André, conta um pouquinho da tua estrutura de capital. Como é que você consegue informar seus rendimentos? Vamos lá. Até pela taxa de crescimento nossa, né, seria inconsequente crescer na taxa que a gente cresceu a base de 100% de emissão de dívida. A gente até conversou um pouco antes. Eu também sou um pouco reticente do modelo de plano empresário e depois ir para o desligamento, e esses clientes têm tido alguns problemas. Então, desde o início, desde o primeiro empreendimento nosso, a gente montou uma base, a gente institucionalizou um pouco mais esse Family Friends. Nosso primeiro empreendimento foi com 4 investidores, um empreendimento bem pequeno, e hoje a cada empreendimento nosso a gente tem uma estrutura realmente, tanto que nessa rodada de novo planejamento estratégico a gente está fazendo spin-off dela da empresa, a gente está formando um grupo, e essa estruturação financeira a gente tem quase um multifamily office, com investidores com ticket médio com a gente de 30 a 60 milhões de reais em capital comprometido nos empreendimentos. Então a gente tem uma modelagem bem peculiar, a gente se baseou muito no que os fundos imobiliários trabalham, fez uma mistura de fundo imobiliário, aquele Family Friend padrão, com algumas taxas internas. Então, assim, hoje grande parte do nosso recurso vem disso. A gente tem alguns créditos pontos, ou a gente mesmo já com recurso do fluxo de caixa de operação, a gente compra algumas áreas que a gente julga mais prêmio e segura aquilo durante 1, 2 anos até formar um grupo muito parecido com obra preço de custo, vamos colocar, mas grande parte é com essa base de investidores que a gente brinca com a Family Friends expandido. Legal. Wanderlei, eu sei que você defende a política de crédito associativo para tudo, né? Vamos falar um pouco sobre isso? E se precisa, a gente precisa colocar o Celestino para trabalhar aqui em Brasília para melhorar. O nosso modelo de financiamento, ele, primeiro porque financiamento para chegar lá no norte é mais difícil do que o banco privado. O banco privado não gosta de investir em um lugar onde não tem inadimplência, tem renda baixa, não tem coisas muito erradas não.
O único banco que a gente tem lá é Caixa. Vai em todos os níveis, né? Seja do mercado financeiro até o mercado. Então, quando a gente já está falando do associativo do mercado financeiro, nós voltamos a lançar empreendimento de médio alto padrão. E para a gente era um desafio muito grande lançar com o associativo. Mas não tinha uma alternativa. O que a gente decidiu? Vamos fazer associativo com o padrão também. E nós encontramos realmente algumas barreiras. Aí qual foi o mote para a gente convencer o nosso cliente? O associativo ele é muito mais barato do que o apoio à produção, do que regulamento futuro. Por quê? Um juro for mais caro, obviamente que a viabilidade ela vai ter que absorver o juro que a gente está pagando no banco. E isso mete para trás o preço para pagar esse tipo de investimento do mundo. Qual foi a nossa decisão? Fazer associativo do alto padrão. E com isso a gente foi explicando para os clientes agora estão vendo. Então hoje nós só fazemos segmento de médio alto padrão também com o sistema associativo. Tem dificuldade inicial, mas no final do dia para a empresa é a melhor situação que tem. A gente você foge de vários riscos. Primeiro, você tira o juro da tua cabeça. O preço do produto fica mais barato. Você tira o risco, 90%, 95%, você tira o risco de estrago, porque você já repassa isso na planta, já passa antecipadamente. O que você tem que fazer é cuidar desse cliente, para que ele não atrase o juros fazer obra, vai pagando na medida que for avançando a obra, ele vai pagando aquele juro. A outra vantagem é que o juro é diluído, ele só paga pela fração ideal dele. Então, esse modelo que foi tratado, sei lá, mais de 15, 20 anos atrás, que a gente já conversava isso muito tempo em todos os fóruns, para acabar com esse modelo de você desligar o empreendimento futuro, eu enxergo como associativo esse modelo para o perfil brasileiro. É o cara que vai ter um produto com um ticket mais barato e ele vai ter a responsabilidade de pagar as parcelas para aquele juro durante a obra e depois vai pagar uma prestação mais barata também. E o risco de sabe que a gente é zero, praticamente. Então, a gente embarcou nesse modelo e esse modelo a gente recomenda. Muito bom, é um insight poderoso aí. Está funcionando, quando ele me falou ontem à noite que vários outros planos estão testando pilotos, né? Desse modelo aí junto com o Bradesco e tal, e outros aí podem praticar isso também, né? Quando ele é em breve. Indo para outro tema, ele falou de funding, acho que outro tema também que é importante, aí quando a gente fala de incorporação e construção, é a obra, né? Mão de obra e tecnologia de obra. A gente fala tecnologia e há outros pontos, né? Então, André, como é que os nossos estudos mostram que a mão de obra dos canteiros, a média de idade é acima de 40 anos de idade, né? Então, está muito difícil formar mão de obra, está muito difícil o filho do pedreiro, do carpinteiro não quer ser, ele quer ser, está no Uber, está no iFood, está em outros lugares, e não é porque ganha pouco, né? Outro dia eu estava discutindo, acho que o pessoal da Plano, um bom pedreiro na tarefa pode ganhar mais de 10 mil reais por mês, mas ele não quer fazer isso. Como que você está lidando com isso, André, na minha questão de mão de obra, e se tem alguma tecnologia de obra, vamos dizer, aplicada, né? João também, depois eu queria que você comentasse, poderia também. Como a gente vai para o alto padrão, nosso foco é muito alto padrão, acaba que desde a concepção a gente já tem dado uma leve subida ali no custo de obra, então as viabilidades só rodam com o custo de obra um pouco acima do que a gente tem histórico, já prevendo
um estouro futuro. Então, acho que é a primeira coisa que a gente já faz. Atrapalha muito a fechar novas áreas boas, mas é a maneira que a gente está fazendo para se antecipar em viabilidade. E quando a gente vai realmente para a obra em si, é uma série de fatores que a gente tem trabalhado. A questão de industrialização, eu acredito que, pelo menos na nossa região, principalmente para o alto padrão, a gente faz a grande maioria do que dá para fazer já. Nossa estrutura já é laje protegida plana, então ela é mais rápida, você usa menos carpinteiro para poder fazer ela, a gente já é muito difundido drywall interno, parte de tubulação a gente usa tecnologia PEC, é mais rápida, monta kit, a gente já faz isso tudo. Então, dali para frente, eu acho que já é uma coisa mais estrutural. Quanto à mão de obra, realmente a gente tem algumas coisas, a gente tem trabalhado mais com empreiteiros, muito por conta do volume, a gente não tinha um volume ainda que justificava uma estrutura grande de mão de obra, apesar de agora no início do próximo ano a gente vai estar com guidance entre 1.200 e 1.500 funcionários diretos, indiretos, nos canteiros, a gente tem formado muito empreiteiro. Então a gente vê aquele profissional, a gente até falou no café agora, né, João? No último ano a gente formou 14 empreiteiros. Então você pega os bons encarregados que estão subutilizados e eu praticamente disponibilizo o meu RH, eu monto a empresa para o cara e deixo ele fazer o que ele é bom, então ele tem uma equipe pequena. Então assim, são uma das coisas que a gente está fazendo, a gente está começando a trazer mão de obra de fora do estado. Nosso estado é pequeno, um estado com 4 milhões de habitantes, na Grande Vitória 2 milhões de habitantes, então realmente falta mão de obra para a taxa de crescimento da empresa. Então também a gente está trazendo de fora, até de fora do Brasil, tem a questão de língua que a gente fez um teste e ainda está ajustando. Então acho que é uma série de fatores, mas hoje o que está dando mais certo para nós realmente é essa questão de formar empreiteiros, além de melhorar um pouco o pagamento e trazer o pessoal de fora. Fora de onde? Não tem vindo mais gente? Oi? Desculpa. O pessoal estrangeiro de onde? Venezuela. Poderei, além da questão de mão de obra, legal você falar um pouquinho sobre a logística de Manaus, né? A gente falar um pouquinho sobre isso. Não é todo mundo que conhece o rio cheio e o rio vazio, né? E como isso impacta, né, no seu negócio. Foi bem interessante. Eu vou ter lá nesse evento da Caixa, uma pessoa do Rio Grande do Sul, né, e aí eles estavam falando da enchente de 2024, que impactou muito o mercado lá. Você fala da enchente de 2024, então da seca de 2024, que nós passamos 60 dias sem receber material no mundo, porque o rio estava estava navegável. Então, você vê como é que é o tamanho desse Brasil, né? Então, os desafios que tem realmente é um negócio impressionante. Mas o que a gente tem buscado lá é tentar otimizar a mão de obra que a gente tem lá através de sistema conjuntivo que a gente utiliza. A maioria das empresas que atuam no segmento econômico utiliza a parede de concreto, forno de alumínio, aquela coisa toda. Nós utilizamos também. E nós estamos migrando também para os empreendimentos de médio padrão, apartamento até 700, 800 mil, também no mesmo critério de parede de concreto. Com isso, a gente tem um ganho de mão de obra, a gente tem para subir a estrutura, você precisa de montadores, seja montador das formas e também seja montador da parte elétrica. E a gente também, com o João, aliás, eu aprendi lá com o João fazer um chicote assim, o cara me embutir dentro das paredes. De tal forma que a gente tem que pensar em alternativa, né? A mão de obra realmente não está sendo impactada, a gente está sendo impactado pela falta de mão de obra. Então, a
gente tem que começar a reinventar de novo a maneira de fazer as obras. O que o André falou sobre a questão de formar empreiteiro, isso aí é uma tendência, nós estamos fazendo isso lá, eu acho que recomendo cada um de vocês procurar fazer isso, porque vai chegar o problema, não tem a menor dúvida que vai chegar, e vai aumentar mais. Então, você formar empreiteiro, onde esse cara ele consiga se viabilizar, você tem que tomar conta da empresinha dele. 5, 6 pessoas você tem que tomar conta. Mas, de qualquer maneira, são coisas que a gente tem que se preocupar e formar essa mão de obra do futuro. Eu estava numa reunião lá nos presos lá em São Paulo e a gente tem já equipe de fachada. E esses caras que a gente já cuidou, já transformou em empreiteiro e tudo mais, tem pedreiro tirando 15 mil reais por mês. Então, essa concorrência a gente está ganhando muito. Não tem a menor dúvida que esse cara vai ser o espelho de tantos outros que queiram entrar na área como substituto. Muito legal, Vanderlei. João, eu vou fazer uma provocação. Você vai falar sobre isso? Vou deixar. É o seguinte, falando sobre a mão de obra e mais. Você tinha comentado que você está usando, vamos dizer, tecnologia do econômico para poder atender os produtos de médio, né? E outra coisa que também o João comentou comigo ontem, que eu fiquei muito impressionado, é que na diagonal ele juntou a turma, né? A turma do econômico com a turma do médio, alto padrão. A gente está falando em alto padrão aqui, é um negócio. Quantos andares tem o prédio lá, mais alto que você já fez? Quantos andares tem lá? Quantos andares tem o teu prédio mais alto? 55. Então a gente está falando de uma empresa que trabalha no produto econômico à vida, com uma empresa que está fazendo um prédio de 55 andares. Né? E aí você falou, não, a gente não vai deixar, nós juntamos, né? Avaliando o perfil de cada engenheiro, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é um movimento realmente diferente. A maioria das empresas separa, né, completamente, porque os mindsets são diferentes, e você está trabalhando tudo ao mesmo tempo. Tá, mas voltando aqui no tema da mão de obra, eu acho que isso é um problema nacional, mas eu fiz assim, algumas medidas assim, importantes, que eu acho que são até psicológicas. Né? Primeiro, eu disse, pessoal, para a nossa liderança, não vamos ficar falando todo o tempo de crise de mão de obra, a crise é real, a gente sabe que existe, mas vamos falar de coisa boa, vamos falar das ações que a gente está falando para vencer essa crise, porque é como se você chegar com um vendedor para a área comercial e dizer, poxa, é difícil vender, né? Você não pode desestimular o vendedor, então a gente não pode desestimular a nossa engenharia e a liderança achar que o problema de atraso de obra é só mão de obra, e não é. Eu acho que a gente tem que ser proativo. Então nós fizemos 3 coisas que eu acho que funcionou e melhorou, não digo que resolveu. O primeiro ponto, a gente instalou o comitê de mão de obra. A liderança da engenharia com os principais diretores senta a cada 15 dias para saber qual foram as providências tomadas, o que avançou, quais os testes de mão de obra que a gente tem em cada obra, o que a gente conseguiu reter e aquilo que conseguiu trazer de novas, de angariar nova mão de obra. Então, isso foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi vender a empresa, assim como a gente vende os nossos apartamentos, as nossas unidades, os nossos imóveis, fazendo campanha de marketing, fazendo movimento, a gente também resolveu vender a nossa empresa para pessoas que queiram trabalhar conosco. O que é que a gente pode vender? Vamos vender a empresa, é uma empresa boa para trabalhar, depoimento de funcionários, depoimento de operários, marketizar isso, dizer quais são os benefícios que a empresa está dando, aquilo, os treinamentos. A gente entrou um pouco também, que eu acho que é muito importante, são pequenas ações na família desses caras, para poder reter. Certo? Então isso foi uma segunda ação que isso a gente conseguiu. O terceiro ponto é fazer um treinamento. A gente começou a fazer treinamento, principalmente no segmento econômico. A gente tem muitas oficinas de formação de mão de obra. Nós temos a oficina de pedreiro, nós temos
temos oficina de almoxarife, nós temos oficina de mestre e contramestre, nós temos oficina de montador de fogo. Isso funciona regularmente, tem engenheiros que cuidam de cada oficina dessa, tem aulas práticas na obra, tem ação indique amigo, assim como a gente indica o amigo para venda de apartamento e na área comercial, a gente também tem o indique o seu colega de trabalho, o seu colaborador. Isso funciona, a gente bonifica aquelas pessoas que trazem um colaborador, né? Porque às vezes o cara está numa obra e tem um amigo que trabalha na outra, então ele puxa aquele cara para a obra. E uma outra coisa que eu acho que é fundamental também, a crise faz com que você se reinvente. A crise faz a dor ensina a gemer. E aí o que nós estamos fazendo também? A gente, há mais de 5 anos que a gente vem trabalhando no processo do Lean Construction. O Lean Construction é uma ferramenta fundamental para a nossa área. E a gente tem casos concretos de processos construtivos que a gente fazia com um número X de operários, de funcionários, que hoje a gente faz mais com menos. Isso é real. A gente, inclusive, tem casos concretos, até de prêmios que a gente recebeu no Lean Summit em São Paulo, onde a gente mostra que, por exemplo, vários casos de você treinar pessoas e medir tempos e movimentos. Então, uma equipe de carpintaria que você fazia, uma laje que a gente fazia, uma laje, por exemplo, de 400 metros, de alto padrão, que a gente fazia em 8 dias, 7 dias, em 10 dias, hoje a gente consegue fazer uma laje dessa a cada 5 dias. Você precisa ver o que a gente está fazendo com o mesmo número de pessoas. Ou seja, então isso é tempos e movimentos, então é medido isso. Então isso foi muito bom, é uma ação muito boa. Então esse conjunto de pequenas ações faz com que a gente tenha resolvido e tenha assim, melhorado o comitê, ou seja, desse comitê sempre saem ideias boas. Tá certo? Então isso é um ponto que é muito legal e que eu recomendo que vocês façam essas ações, porque só em sentar na mesa para discutir o tema de obra, o que aquela obra fez, o que não fez. E voltando aí à sua segunda pergunta, a gente tem realmente essas duas dificuldades no inicial, foi trabalhar no segmento de alto padrão, convivendo com o segmento de baixa renda. Como é que foi e como é que tem sido feito hoje? No início eram duas empresas, quer dizer, hoje são duas marcas distintas, Diagonal do alto padrão, Victor do segmento econômico. Eram duas sedes separadas, dois prédios que não se comunicavam, diferentes, engenharia diferente, tudo diferente, apenas os sócios e a diretoria mesmo. Mas a gente começou a ver que o segmento econômico, a gente começou a virar um pouco a chave do nosso negócio. A gente começou a enxergar que o segmento econômico é um negócio que realmente é gerador de caixa, no mercado existe uma demanda, a gente viu que é uma coisa que escalável e a gente começou a trazer mais um olhar para o segmento econômico. E esse negócio começou a tomar um volume maior. Com isso, a gente tem que estar mais próximo disso. Então, a gente mudou para uma sede nova, em Fortaleza, uma sede muito bacana. E nessa sede, a gente trouxe a Victa para dentro, mas continuou ainda fazendo operações distintas. E aí começou, aos poucos, nós começamos a ver que a gente estava fazendo muita coisa, retrabalho, podendo otimizar a operação. Então, por exemplo, os engenheiros de obra de segmento econômico não se misturam com os engenheiros de segmento de alto padrão. São pessoas completamente diferentes, até porque o perfil é diferente. A gente tem também as escolas de formação de engenheiros de segmento econômico e de alto padrão. Toda a obra nossa tem sempre 3, 4, a gente tem sempre 3, 4 engenheiros de backup que já foram treinados nas duas modalidades. E na área de back-office, a gente começou a ver que tinham coisas que daria para a gente otimizar. Por exemplo, suprimento. Não
dá para conviver com os dois segmentos. Otimizar, melhoraria, ou seja, melhorou a parte do volume da empresa. Hoje a gente já faz, pelo volume de negócio que a gente tem, a gente trabalha hoje com os acordos corporativos. A gente hoje já fecha, apresenta para a maioria dos nossos fornecedores o pipeline do ano todo e fecha o pacote anual com esses fornecedores para que a gente possa garantir preço, otimizar a forma de pagamento. Isso começou com uma empresa dando sinergia para outra. Isso também, na área da engenharia, a gente viu que estava também fazendo trabalhos que a gente poderia, por exemplo, o perfil do engenheiro, do líder, de liderança de sala técnica e de orçamento, planejamento, controle, dá para ele controlar e ter as equipes separadas. Então a gente terminou juntando a engenharia da sala técnica, onde esse gestor faz a gestão, mas com pessoas diferentes dentro da gestão. Então isso começou a dar mais sinergia e ficou legal. Por quê? Porque a Diagonal, ela traz a inovação, tem o DNA da inovação no segmento econômico, e a Victa traz a agilidade do senso de urgência, porque ela as coisas têm que girar. O alto padrão ele é a empresa mais permissível, as coisas é uma operação mais, uma alfaiataria, vamos dizer assim, você consegue permitir mais algumas coisas, e aí isso começou, a Victa está puxando, dando celeridade e velocidade dentro da operação. Agora, tem áreas que não podem se misturar, com o comercial, com o marketing. Então, as houses são distintas, o pessoal da operação, mais de jurídico, financeiro, controladoria, contabilidade, tudo isso é uma cabeça do grupo da Roche. Entendeu? Muito bom. Parabéns aí pela iniciativa. Você falou em fazer mais com menos, né? E, obviamente, você é de tech, né? Você sempre pensa em tecnologias e hoje todas as conversas a inteligência artificial está presente. Vanderlei, como que está? Eu ouvi o Vanderlei e os comentários dos demais. Como que está o assunto de inteligência artificial? Está dentro da sua empresa nos processos, né? Eu sei que você está usando a CUB, tem uma série de outros players, arquitetos de custo aqui também, e outras empresas que podem ajudar a fazer mais com menos, né? Como é que isso está rolando lá na capital? A gente tem utilizado o máximo possível de ajuda da inteligência artificial, seja na área de marketing, seja na área de vendas, seja na área de cobrança, de tal forma que, por exemplo, a cobrança, que é um ponto muito sensível que a gente entende dentro da nossa carteira, nós desenvolvemos um trabalho junto com a CUB. Então, é um negócio assim, muito eficiente e nós temos muita colaboração com a CUB e hoje a CUB está dentro da Caixa Econômica, vocês têm ideia. Então, a nossa cobrança melhorou muito também e isso fez com que a gente tivesse uma redução bastante significativa na cobrança. Na área de vendas, a gente tem desde o atendimento pela inteligência artificial, o primeiro atendimento, até chegar onde não dá mais para fechar, e aí você caminha para Na esteira do corretor, na esteira. Então, a inteligência artificial ela está no financeiro, ela está no marketing, está no comercial, está na venda, está em absolutamente tudo hoje da empresa e está dentro da engenharia. Então, a gente tem hoje desde projetos, instalações, e isso tem feito um diferencial muito grande dentro da. Nós estamos fazendo a implantação do Salesforce, dentro da empresa, a Elera, tem isso aí, e isso é um outro patamar também
legal. André, como é que está a inteligência artificial na sua empresa? Assim, a gente está correndo e ao mesmo tempo está com pressa para não estar com calma para não se atrasar, tá? Tem mudado muito rápido, principalmente esse ano, a cada 15 dias o meu head de TI tem uma coisa nova e a gente vê alguma coisa aparecendo. E aí eu estou implementando, acho que quase todo mundo implementa na área de vendas, dentro do setor de engenharia, a gente já está com algumas iniciativas, mas o que eu entendi, pelo menos da minha análise hoje, é que a gente tem que preparar a empresa para esse movimento de inteligência artificial. Então, eu entendi que eu achei que eu tinha processo de empresa. E quando você entende que o processo é o nível de você tem que clicar aqui, fazer isso, lá, por exemplo, da minha tesouraria. A gente está processualizando a nível de qual é o clique que tem que fazer em cada área, para aí sim eu conseguir automatizar cada vez mais, não só a questão de chatbot para venda, mas em um nível mais profundo. Então, e aí a gente está testando em pequenos silos na empresa isso. Acho muito interessante você falar isso, está falando com o Kenneth mais cedo. Eu, particularmente, estou muito preocupado com a inteligência artificial e a governança dentro das empresas. A gente lá no LX, obviamente, é uma empresa de tech, tem um olhar muito, vamos dizer, específico sobre isso. Lá, por exemplo, a gente usa o Gemini, foi o que a gente escolheu, mas eu vejo que todas as empresas de firma incorporadora estava, obviamente, todo mundo usando inteligência artificial, mas uma equipe jurídica, por exemplo, que usa o ChatGPT, versão gratuita, está subindo contrato, um dado sensível dos clientes na nuvem sem governança nenhuma, né? E o que você falou é verdade, você precisa mapear isso para ter um processo único, para a empresa ter um repositório dos seus materiais, para que a inteligência possa apresentar, né? Então, se o jurídico cria os seus templates, as suas coisas, isso pode ser usado no comercial depois, e não uma ação isolada. Vai dar trabalho, tá, gente? Então, a gente... são duas iniciativas que a gente está fazendo que são estruturantes. A primeira é trazer toda a empresa para um banco de dados simples e a processualização a nível de qual é o clique que o cara tem que fazer na área dele. São as duas coisas que a gente está fazendo. É o caminho recomendado. Eu acho, viu, é você pegar a experiência que está dando certo. Eu acho que isso é importante e você também não tem que trazer essa exploração. Por exemplo, eu acho que a Lili Caranda da Liquid. Nós acabamos de contratar a Liquid para fazer análise de crédito. Isso é uma coisa que ajuda demais. E isso já está testado, isso é importante. E o maior aprendizado que eu poderia de André foi. A gente falou nem um minuto do passado, suas empresas, André, como mais nova, né? Mas vocês têm bastante tempo. Não falou daquilo que fez, mas aquilo que a gente vai fazer. Então acho que isso é um aprendizado grande, né? A gente não olhar para aquilo que foi feito e sentar nas laureas disso, mas simplesmente olhar para frente, preparar a empresa, olhar com outros olhos renovados. Isso é um aprendizado muito forte para mim, isso para ter sido para vocês. Obrigado, gente.